Meus queridos paroquianos, caríssimos irmãos, a liturgia da palavra de hoje, quer a primeira leitura, quer o Evangelho de São Marcos, falam-nos de uma doença terrível no tempo de Jesus e ainda hoje, embora hoje haja cura. No tempo do Antigo Testamento e no tempo do Senhor, era uma doença que condenava à morte, a lepra. Escutávamos na primeira leitura a legislação em relação àqueles que contraíam esta doença tão má. Eram obrigados a sair da cidade e a ir viver para os chamados lazaredos, ou seja, para grutas, aldeias escavadas na rocha, onde estavam privados da relação com os outros, os seus familiares, os seus entes queridos e também da sua relação com Deus, pelo menos formal, porque não podiam entrar em Jerusalém para subir ao templo do Senhor. Ou seja, eram mortos-vivos. Gente que ainda antes de morrer já estava condenada a viver na solidão, a viver na tristeza, a viver na angústia. De tal forma isto era terrível que quando porventura se tinham que deslocar do sítio onde viviam para um outro, ou tinham que levar um sino, ou então, como escutávamos na primeira leitura, tinham que ir gritando impuro, impuro, para que todos os outros se afastassem. Era gente apartada de Deus, gente apartada dos outros, gente que, para além da infelicidade da doença, vivia a terrível experiência da solidão e do abandono. É um destes homens que tem a coragem de se aproximar de Jesus. Porque ele sabe que apenas o Senhor pode transformar a sua vida. E quando vê Jesus passar, perde a noção das coisas, porque ele sabe que ali está alguém, o único, que pode transformar a sua existência. E por isso aproxima-se, prostra-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, Senhor, podes curar-me. Ele sabe que Jesus, pelo poder da sua palavra, pode transformar a sua lepra em vida nova. E Jesus não fica nem com asco, nem com receio. Diz-nos que Jesus se compadeceu. Compadecer, em português, significa padecer com. Sofreu com aquele homem. Sentiu no seu coração a angústia daquele ser humano. Porque Jesus sente no seu coração todas as nossas tristezas. Sente como se fossem deles todas as nossas angústias, todos os nossos desesperos, todos os nossos sem sentido. E como fez com aquele homem, faz também conosco. Estendeu a mão e tocou-lhe. Coisa proibidíssima, até pela religião, porque significava ficar impuro. Jesus não tem asco nem medo, nem daquela lepra, nem das lepras que a nós nos separam dos outros. Porque também nós, caríssimos irmãos e amigos, graças a Deus, não temos este tipo de doença, mas cá dentro temos outra que também nos afasta do amor de Deus e da paz e da convivência com os outros, a que se chama pecado. E Jesus compadece-se de nós. Sabe que muitas vezes nós até queríamos mudar, mas somos fracos, não temos a força suficiente para que tal aconteça. O que faz Jesus? Afasta-se de nós, esquece-se, tem asco da nossa vida, da nossa forma de falar, da nossa forma de viver? Não. Aproxima-se e toca-nos. Toca-nos com o mesmo carinho, com a mesma bondade, com a mesma misericórdia com que tocou a vida daquele homem. E disse-lhe: quero, fica limpo. Quando nós nos aproximamos de Jesus e lhe pedimos: Senhor, se tu quiseres, podes transformar a minha vida. Se tu quiseres, podes ajudar-me a ter outra maneira de sentir, a ter outra maneira de viver, a ter outra maneira de me relacionar com os meus e com aqueles que fazem parte da minha existência. Senhor, se tu quiseres, com o teu poder,
podes transformar o meu coração e a minha existência toda? E Jesus diz-nos com o mesmo carinho: eu quero. Mas será que tu queres? Às portas da Quaresma, esta palavra desafia-nos. Desafia-nos a termos a humildade de nos aproximarmos da misericórdia e do carinho de Deus manifestado em Jesus, para lhe apresentarmos aquilo que somos. Este homem não se escondeu, não se tapou com panos, apresentou-se diante de Jesus tal qual era, com a sua miséria. E porque o fez, Jesus pôde falar com ele com sinceridade, pôde tocar-lhe, pôde aproximar-se do seu coração. Como seria bom que neste tempo de Quaresma nos aproximássemos do Senhor com estas lepras que temos cá dentro na alma e na vida e lhe dissermos: Senhor, ajuda-me, se tu quiseres, tudo isto pode ser diferente. De dizermos a Jesus, chamando pelo nome, aquilo que em nós existe e que nos afasta de Deus e dos outros, o pecado. Para sentirmos na nossa cara o mesmo toque carinhoso de Jesus que nos diz: eu quero. Será que tu queres?